Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na Castine de Balneário Camboriú para o nosso quadro Cozinhe e Decore. E hoje a gente está com a arquiteta Karen lá do Ica Ica Arquitetura. E hoje nós vamos fazer um medalhão de mignon com risoto de cebolas caramelizadas, que foi um prato de escolha dela. Então eu vou passar o avental e a gente vai começar a fazer. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, chefe. Tô meio apreensiva, mas eu acho que eu vou dar. Ah, vai dar tudo certo, sempre dá tudo certo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, Karen, é começar a fazer o nosso risoto, o nosso arroz base, certo? Então para fazer o risoto existe sempre alguns macetes, né? Existe uma cronologia, uma logística correta, que é primeiro a gente vai aquecer bem a manteiga, vai dourar a cebola, vai dourar os grãos do arroz arbóreo, vai deglaciar com vinho tinto e depois começa a adicionar água quente ou caldo de legumes. Então a primeira coisa é, obviamente, ligar a panela, né? Ligar o fogão, vamos deixar a panela aqui, é um bom detalhe. A panela já começou a ficar quente, esse fogão é muito bom. Vamos adicionar aí 2 colheres de manteiga, tá? Então, Karen, olha só, a nossa manteiga começou a dar uma cor. E é até legal, porque como a gente vai fazer um risoto com mignon e a gente vai fazer um risoto com cebola caramelizada, eu quero que a manteiga, ela doure um pouco. Vai fazer quase uma manteiga ghee. Então, olha só, ela começou a dourar, certo? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou adicionar a minha cebola cortada bem pequenininha. Isso aqui se chama brunoise, tá? Eu vou dourar a minha cebola. E toda vez que eu vou fazer qualquer coisa com cebola, a cebola tem que ser dourada sempre, tá? Então, olha só, eu vim aqui, comecei a dourar a minha cebola, tá? Eu quero que fique exatamente essa cor mesmo. E aí, como a gente vai usar o açafrão, na verdade a cúrcuma, que a gente chama de açafrão da terra, eu quero que o meu risoto fique com uma coloração legal, certo? Então, todos os temperos, eles são lipossolúveis. O que significa isso? Que eles se solubilizam melhor em gordura. Então, para a gente dar uma cor legal para o nosso risoto, a gente vai adicionar um pouquinho da cúrcuma aqui já quando eu for dourar a minha cebola, porque aí eu já estou passando todas as propriedades, os nutrientes aqui junto com a cebola, certo? Então aqui, ó, eu vou dourando e já vai dar uma corzinha legal, tá? Queres ir mexendo? Quero. Pode ir lá. Na frente, né? Isso aí, deixa eu puxar um pouco aqui, baixar um pouco o fogo. Isso aí, sem medo. A cebola tem que estar bem dourada. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos entrar com o arroz. Para fazer risoto sempre tem que ser arroz arbóreo ou arroz carnaroli. Então nós estamos aqui com 1, 2. Vamos colocar mais essa aqui. Vamos colocar isso aqui tudo. Vai, pode ir. Isso aí. Agora a gente vai dar uma dourada nos grãos. Vamos homogeneizar tudo. Olha que legal, alguns douraram bem. Era exatamente isso que eu queria. E aí o que a gente vai fazer? Tu vai sentindo com o tempo, mas tu vê que o grão começa a ficar mais branco no meio e por fora começa a ficar mais translúcido. Esse é o momento de a gente entrar com o vinho branco seco, tá? Se eu fosse fazer um risoto de fungo, por exemplo, eu poderia usar um vinho tinto, porque o vinho ele serve para quebrar um pouco do amido do arroz, senão o arroz fica muito pastoso, certo? Então eu vou entrar com vinho. E a gente tem que parar de mexer. Não, sim, nunca para de mexer o risoto. Esse é um dos segredos do risoto, eu nunca posso parar de mexer o risoto. Quando começa a secar, então a diferença do risoto para o arroz normal que a gente faz em casa, é que o arroz normal a gente coloca toda a água de uma vez, né? Ou o caldo. E o risoto não, a gente tem que ir adicionando aos poucos. Então quando você está aí, a gente percebeu que está secando, eu vou adicionando um pouco de água quente ou caldo de legumes ou caldo do que quer que seja. Olha que cor que vai ficar. Olha que interessante isso aqui. Tá vendo que ele já tá com uma textura já tá pastosa assim, né? Porque a gente dourou a cebola bem. A gente caramelizou a cebola. Vai influenciar. Exatamente. Nunca tem que ficar. E aí vai depender da tua pressa e da tua habilidade da cozinha. Mas geralmente pode fazer no fogo médio. Tá? E sempre tem que ficar mexendo. Por que eu tenho que ficar mexendo o arroz? Para liberar o amido. Olha que interessante, eu tenho que colocar o vinho tinto seco para tirar um pouco do amido, pela acidez do vinho, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar mexendo toda hora. Você ainda precisa e eu preciso dele. tá? Porque essa é uma característica do risoto. Ele tem que ter essa
consistência, essa cremosidade. O tempo médio é 20 minutos de cocção, tá? Então o que nós vamos fazer? Enquanto você está aí mexendo, eu vou ligar aqui para a gente fazer a cebola caramelizada. Nós vamos usar a cebola roxa, porque eu particularmente acho ela muito mais bonita, tá? E olha que interessante, isso é uma coisa da natureza. Tudo que é roxo tem bastante açúcar. Então, como a gente quer uma cebola caramelizada, a gente vai usar a cebola roxa porque ela tem mais açúcar. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar aqui na nossa panela um pouco de açúcar cristal. O açúcar cristal é um grão maior, ele é mais fácil de caramelizar. E aí tem várias formas de fazer, como se fosse fazer uma calda. Então eu vou adicionar cebola, vai ver que eu botei aqui até bastante cebola, porque a cebola ela é praticamente água, né? Então ela some e a gente vai deixar ela sumir um pouco. E aqui, ó, a gente vai continua. Tu pode ir mexendo lateralmente assim, sabe? Meu, esse nosso risoto tá muito cheiroso. Tá bom. Tá bom, né? Aí. E aqui a gente tem que deixar um fogo mais baixo. Pode deixar, deixa um fogo mais baixo pra gente não perder a mão, porque a gente precisa... Um pouco mais, exatamente, a gente precisa respeitar o tempo de cocção. Isso, pode dar uma desmanchada, tá? Tu vê que os cortes ali, eles não estão muito precisos, porque a cebola ela vai ficar bem mole, né? E se eu faço um corte muito pequeno, ela acaba sumindo e aí perde a graça do negócio. E tu costuma fazer risoto em casa? O que tu costuma fazer em casa, Karen? Já que tu tem lá, né? Uma família grande. O que as crianças gostam. E o que as crianças gostam de arroz e feijão. Sério? Que legal! Que bom também, né? Então, ó, vamos adicionando mais água ou caldo. Se a gente tem bastante tempo em casa, a gente pode fazer um caldo de legumes. O caldo de legumes básico é cebola, cenoura e talo de salsão. Posso adicionar também alho poró. Se eu não tenho salsão, eu posso colocar talo de salsinha, certo? Porque eles são primos. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai flambar isso aí para caramelizar mais e vai adicionar aí um pouco de shoyu para dar uma cor, tá? Se eu não tenho shoyu, eu posso adicionar molho inglês ou também posso adicionar vinho tinto. Ou também não precisa adicionar nada se eu não quiser. Olha só, Karen, tá vendo? A gente tá vendo que tá liberando aí o nosso caramelo, né? Tá, literalmente tá caramelizando. Então agora chegou no momento da gente adicionar o álcool para flambar. E quanto maior o teor alcoólico do que eu for adicionar, mais vai caramelizar aquilo que eu quero. Sim, certo? Poderia ser outra coisa. Eu poderia estar fazendo isso, por exemplo, se eu fosse fazer um estrogonofe, eu tenho que flambar a carne também. Sim. Quando eu quero fazer uma coisa com bastante caramelo, deixar bem caramelizado assim, ou eu uso uísque, que é o que a gente vai usar hoje, ou eu uso cachaça. A cachaça é o que mais deixa caramelizado, porque é uma das coisas que mais tem. Ela já vem adocicada. Ela já vem adocicada, porque o álcool nada mais é do que açúcar fermentado, né? Ó, olha só que legal, aqui tá começando a soltar de novo. Então, dá pra perceber, lá do começo para agora, que o nosso grão, ele já tá... tá quase pronto isso aqui? Quer provar? Só o grãozinho. Ou tá muito quente? Vamos ver. Só pra gente ver a textura do grão. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Tá quase pronto? Tá quase. Então a gente vai desligar e deixar isso aqui em stand-by. Vai só colocar um pouco de sal e ele vai cozinhando com o tempo pra gente não perder a mão dele, tá? Então aqui, ó, eu vou adicionar um pouco de sal. E lembrando que o seguinte, o sal, pessoal, ele é um realçador de sabor. O sal vai fazer com que os outros temperos apareçam sempre. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou desligar. Isso, é melhor menos do que mais, tá? Sempre menos é mais. É melhor eu conseguir adicionar sal do que depois eu não ter como tirar, eu perder a mão. Agora, Karen, nós vamos fazer o seguinte, ó, agora vai ser legal. Nós vamos flambar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu fogo, vou adicionar aqui o meu álcool, tá? E vou flambar, cheiro maravilhoso, né? Lembrando que eu nunca posso adicionar o álcool direto da garrafa. Pode correr o risco do fogo voltar, tá? Então eu sempre separo, coloco no... Tem que tomar bastante cuidado. E o cheiro que fica é sensacional, né? Nosso arroz está quase pronto, a nossa cebola está caramelizando e daqui a pouco a gente vai fazer ali os medalhões de mignon, que é o mais rápido que tem para fazer. Lógico que vai depender do ponto de cada um. Por exemplo, tu gosta de comer a carne como? Bem passada, mal passada, é isso aí.
Tá certíssima. O ponto ela já é um pouco mal passada, né? É, o ponto, exatamente, dentro da gastronomia são 5 pontos. Então como é que eu sei se uma carne tá no ponto só de olhar? Quando começa a levantar, pode mexer, quando começa a sair da carne, aquele suco da carne, tu pode desligar que ela está no ponto. E aí vai do critério, se tu quer mais caramelizada, menos caramelizada. Eu acho que se a gente colocar o shoyu, vai escurecer demais. Sim. Eu acho que tá bem bonito dessa cor. A própria cor da cebola tá bem legal, né? Sabe o que a gente pode fazer? Vamos colocar só um pouquinho de vinho. Só pra ela Não secar demais. E o vinho também tem açúcar, vai ficar legal. Porque já que é uma cebola caramelizada, tem que ser caramelizada mesmo. Então, Karen, uma característica do risoto é na finalização a gente sempre precisa adicionar 2 coisas: queijo parmesão e manteiga gelada, que a manteiga é um embelezador. Então, para dar aquele brilho, para dar aquela consistência de veludo, tem que ser manteiga. A manteiga é a última coisa que eu vou adicionar. E aí um macetezinho do risoto também, assim como na carne, é depois que eu finalizo, eu deixo descansar ali 2, 3 minutinhos antes de servir. E na panela Na ainda. panela, exatamente, para ele assentar, homogeneizar bem. A cebola já está caramelizada. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora 2 coisas ao mesmo tempo. Nós vamos finalizar o nosso risoto e enquanto ele descansa, a gente vai fazer a carne. Tá? Então vamos para a finalização. O ponto do risoto é como na massa, ele tem que ser al dente, tá? Não pode ser aquele arroz passado. Um pouquinho mais de água. Aí agora a gente começa a acertar sal, pimenta, tá? Então a gente já colocou sal. Eu vou adicionar um pouco de pimenta do reino preta. Eu vou daí ralar o nosso queijo parmesão aí em cima. Então aqui eu tenho uma peça de parmesão e aí eu vou ralando aqui, tá? Vamos adicionar bastante queijo, porque queijo é vida. Agora já tá secando. Tá, então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente desliga. Desliga. Vai mexendo. Aí, ó, bastante queijo. Tu gosta de queijo? Gosto, muito. Bastante queijo. Detalhe, faz diferença. É, né? Dá um gosto. Ó, queres provar também? Vai deixa misturar. descansar. Isso, agora eu vou adicionar a manteiga. Pode continuar misturando. Quer provar? Prova aí. Ó, eu vou mexendo e tu prova. Eu acho que dá pra adicionar mais caldo, opa. Parece que tem um avental, né? Sal? Sal. Falta sal, né? Pra mim. Pra mim falta bastante sal. Queres ir mexendo enquanto eu vou... E aí, pra ele manter essa cremosidade, eu vou entrar com uma colher bem generosa de manteiga. Eu vou mexendo aqui, ó. Isso, que agora é a parte mais... Você acha o ponto ideal. É, aqui, ó. Queres vir aqui do meu lado direito? Isso. Aí. Tá. Eu posso adicionar mais queijo, tá? E aí... Questão de gosto também. Isso. E daí do ponto. Por exemplo, assim, se eu fosse servir ele num prato fundo, eu posso deixar ele mais líquido. Mas como a gente vai fazer com medalhão, eu preciso que ele fique mais firme, exatamente. Então vai depender de onde tu vai servir, exatamente, vai depender se ele é prato principal, se ele é acompanhamento. Eu acho que a gente pode colocar mais um pouco de manteiga, de repente, para ele ficar mais cremoso. Tá? Quanto é um pouco pra você? Metade disso? Metade disso. Tá? Pessoal, manteiga sempre, tá? Não margarina, tá? Até porque são coisas bem diferentes. Enquanto está aqui, a gente vai deixar descansar isso aqui. Vamos só ver como é que tá o nosso sal e a nossa pimenta. Ó, vai. Eu acho que falta sal ainda. A gente vai pro nosso medalhão, pros finalmente. Eu acho que falta sal, né? Eu gosto um pouco mais salgado. Eu também gosto mais salgado. Agora tá quase ideal. Vamos botar mais queijo também. Tá? O queijo já tem O queijo tem sal. também, né? Exatamente. Aí, vai. Olha aí, ó. Quanto tempo tu é formado em arquitetura já? 5 anos. 5 anos? E por que tu foi fazer arquitetura? O que te... Eu sempre tive vontade de fazer, tá bom assim? Tá bom, depois a gente pode botar mais em cima. Mas lá no início, quando a gente é criança e tem Ah. a gente não sabe o que faz da profissão, né? Sim, soubesse me A história. verdade é que a gente não sabe até depois de ser formado, né? É verdade. Quando a gente começa a trabalhar, realmente a gente descobre o que se faz
né? E aí eu tenho que aprender como se faz. Como se faz, exatamente, exatamente. E aí eu me descobri mais no campo de obra. Que legal, me identifico mais do que no escritório. Criação. Sério? Que legal, tu é muito mais da ação, então do mão na massa. Na verdade eu gosto mais de ver tudo acontecendo do que projetar. Ali que legal, que legal. Parte do processo, exatamente. Ter toda a ideia, todo o planejamento e até você ter isso executado. Né? E é legal isso, né? Você tirar uma coisa da cabeça, colocar no papel e ver aquilo se transformar, né? Eu acho que isso é o grande lance da vida, é a satisfação de ver o teu trabalho, aquilo que tu tinha na cabeça sendo executado. É por isso que eu gosto da gastronomia. Ela também, exatamente. Esse mesmo ciclo, exatamente. Né? Karen, nós vamos sujar as mãos agora, de verdade. Tá? Aqui ó, João. Eu já vou. Então, pessoal, estamos nos finalmente, né? Eu vou fazer o nosso medalhão. Nós vamos fazer, né? Então, nós vamos ligar aqui o fogo de novo, certo? Enquanto a panela está esquentando, o que eu vou fazer? O medalhão, a gente tem 4 medalhões aqui, tá? Então, eu vou adicionar sal dos 2 lados, tá? E nosso medalhão tá bem bonito, né? Tá com uma cor muito bonita. Vou adicionar um pouco de pimenta do reino, tá? E aí, pessoal, eu tenho que pegar na mão. Eu tenho que espalhar o tempero, tá? Sem dó. Uma dica que eu dou para qualquer carne que você for fazer, tu pode apertar no meio para quebrar a fibra, tá? E então, o tempero, ele vai entrar e vai amaciar mais. Então, olha só, eu apertei e aí eu volto a forma dele, tá? O mignon não precisa fazer isso porque o mignon já é uma carne extremamente macia, mas qualquer outra carne que eu vá usar, eu posso fazer isso, tá? Então aqui, certo? Um pouquinho mais de sal. Nossa panela está esquentando, tá? Eu vou adicionar a nossa manteiga em tudo, tá? E aí aqui um macete é o seguinte, a manteiga e o azeite de oliva, eles têm pontos de ebulição diferentes. Então, para minha manteiga não queimar muito, eu adiciono manteiga, um pouco de azeite de oliva. Pessoal, azeite, né? Só de azeitona, certo? Óleo, posso colocar óleo também, mas vai alterar muito o sabor. Manteiga noisette. Quando eu queimo a manteiga dessa forma, que como a gente fez ali no risoto, como a gente vai fazer aqui, quando ela começa a escurecer, se chama manteiga noisette. Então, queimei a manteiga. Não, é uma técnica. Então, olha só, ela começou a dar essa cor. Eu vou adicionar eles aqui, ó, e não vou mexê-los. Deixa ele ali, porque eu quero que ele crie aquela camada, aquilo ali se chama reação de Maillard, né? E ela precisa estar com esse fogo mais forte. Exatamente. A primeira selada, eu sempre tenho que estar com o fogo bem alto, porque justamente eu quero selar a carne. Eu quero que crie aquela casca, certo? Que dê aquela dourada. Aquilo ali vai impedir com que o líquido da carne fuja da carne, tá? Então, se eu tivesse muitos medalhões, nós iríamos colocar aos poucos. A gente nunca coloca tudo de uma vez só. No nosso caso aqui, o nosso fogo é bem alto e a nossa panela cabe aqui os 4 ao modo que não vai cozinhar a carne. Exatamente. Então ele vai cozinhar, não vai dar o ponto, vai ficar aquela cor de morto, apesar do bife já estar morto, né? Mas matamos o boi em vão daí. Então olha só, o mignon, como tu é das minhas, tu gosta dele no ponto certo, né? Pra menos, não é isso? É. Tá? Então olha só. Ó. Olha só. Meu Deus, gente. Pra mim, olha isso aqui. Que maravilha. Agora a gente adiciona um pouquinho mais de manteiga, tá? E aí, Karen, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, olha só, e vou dando um caldinho, certo? E aí o que eu faço? Eu baixo bem o meu fogo e deixo descansar. E agora a gente vai preparar o prato para empratar, ok? Para mim tá pronto.
Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar mais uma ligadinha e botar um azeite. Um azeite e botar manteiga, mais manteiga. Porque ele secou. Porque ele secou, tá? Nossa família se reúne muito para fazer churrasco. Eu amo churrasco. Por isso que geralmente quando a gente está reunido sai mais carne do que pratos. E carne também é uma coisa mais fácil, né? Põe no fogo lá e pode ficar tomando cerveja, vinho. Exatamente. Né? Porque na verdade o legal da comida é isso, né? Não é nem o socializar. Eu acho que o objetivo sempre de uma janta não é comer, é socializar. É estar junto, exatamente. É o ato de lá em casa, né? Acho que é isso. Comer é só o detalhe. Né? Chega e já vamos sentando tudo na cozinha, a gente se reúne na cozinha. Na cozinha. Tu sabe que na minha família também é assim, quando tem festa de família, o negócio já começa no café e aí não, o pessoal não sai da mesa. E daí já vem o almoço, e daí já vem, só vai revezando e só vai trocando ali se é café, se é almoço, se é janta, exatamente, mas o pessoal fica muito na mesa. Tá legal? Tá legal, né? Então tá, então vamos servir. Nós temos a cebola caramelizada, temos o nosso mignon. Para esse risoto em específico, qual é o melhor vinho? Para acompanhar, tem que ser um vinho mais forte, tá? Eu particularmente gosto muito do Malbec. Para mim é a minha uva preferida, tá? Porque ela não é tão ácida quanto um Cabernet Sauvignon, por exemplo, e não vai ser tão fraco ali quanto um Merlot. Se a gente fosse tomar um vinho agora, eu ia dizer pra gente tomar um Malbec argentino, né? Sim. Porque isso é muito importante. Não é a uva, e sim o terroir. É da onde vem, aonde essa uva é plantada, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar sobre isso, sobre o Syrah. O Syrah é uma uva que não é chilena. Ela é da França, certo? Mas o Syrah chileno, ele é o melhor Syrah que tem pelo terroir, pelo terreno que ele é plantado, né? Isso influencia muito mais o terreno onde ele é plantado do que a uva em si. Por isso que o Malbec argentino, Malbec, qualquer argentino vai ser bom, a gente sabe disso, né? Porque o solo argentino tem esses nutrientes necessários para que o Malbec se desenvolva bem. Combina bem. E aí combina bem. Pode ser. Lógico, isso é uma coisa. Combina bem com muito. Mas é interessante isso aí, porque o negócio do vinho também eu acho que é uma coisa muito particular, sabia? Eu acho isso, né? Tem gente, por exemplo, assim, ó, o vinho. Dizem que a gente não pode comer peixe ou carnes brancas com vinho tinto, mas tem um vinho tinto que pode ser para isso, que é o Pinot Noir, né? Então vai de cada um. Vai do gosto. Quem gosta de vinho também gosta, né? Certo? Vamos empratar? Então agora é contigo, tá? É a hora de tu mostrar aí a arte da arquiteta. Olha aqui, ó. Só um negócio. Ó, tá vendo? Tá saindo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então tá no ponto a minha carne. Isso, vai lá. Então agora a gente tá empratando. Tá vendo que ele ficou mais firme porque a gente tá num prato. Uma porção ideal para uma pessoa são 100. Depende da pessoa. Exatamente, mas dentro da literatura, né? São a média é 180 gramas de arroz cozido, tá? Num restaurante é o que a gente vai servir aí para alguém, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Aí tu adiciona agora. Isso, adiciona a cebola roxa, que ficou bem bonita, né? Eu adorei essa cebola roxa. Ficou, nem precisamos colocar mais cor. Exatamente, tá vivo, né? Porque isso é o legal também, o prato tem que ser vivo. Hora da carne. Aí a gente vai pegar esse aqui que tá bem bonito, vai adicionar aqui. E esse outro aqui também, ó. Vamos ver, olha que cor bonita que ficou. Adicionamos aqui, certo? E aí agora, pode colocar aqui, ó. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vamos colocar azeite de oliva. Eu acho que a gente pode colocar umas cebolas roxas em volta, assim. Sabe? Opa! Sabe, assim, não sei, um ponto, alguma coisa assim. Aí tu faz tua arte.
Aí, ó. Isso aí. Show de bola. Eu gostei. Eu gostei. Aqui, peraí. Eu acho que a gente pode pôr um queijinho. Um queijo ralado em cima? Aí, ó. Pronto. Uma tríade. O queijinho não vai ser demais, né? E aí? Agora chegou a melhor. O que a gente vai fazer? A gente estava falando do vinho, então para acompanhar esse nosso risoto a gente vai tomar um Malbec, certo? Acho ótimo. Vão ficar olhando. O que a gente vai fazer? Vamos para a melhor parte agora, que é provar. Vai lá. Vamos lá. Vamos provar a melhor parte com uma cebolinha caramelizada. Sensacional, né? Muito bom. Acertou. Acertamos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada.